Então, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. O dia tá lindo hoje. Olha, eu estou debaixo de uma cagaiteira. Cagaiteira é uma árvore do cerrado e que o fruto dela é a cagaita. Essa coisinha amarelinha aqui, ó. Bonitinha e... um pouco azedinha assim, mas saborosa. O problema, na hora dá um azedo. O problema é que quem come muito cagaita vai dar uma vontade de tocar gaita. Tá pensando outra coisa, né? Uma vontade de tocar gaita tremenda. Bom, enfim, mas eu tô querendo falar para vocês de um assunto que é importante. Tá se aproximando aí o dia da consciência negra, né? Dia 20 de novembro. É um dia importante, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir sobre o nosso passado, né? O nosso passado vai compor o nosso presente e projetar o nosso futuro. Mas eu quero falar que, já que a gente está falando de consciência negra, são dois negros no Brasil, na história do Brasil, que, a meu ver, estão sendo injustiçados. Eu queria levantar essa bandeira para trazer essa discussão de novo nas cabeças férteis e criativas das pessoas que geralmente lideram esses movimentos e que tem um grupo que presta atenção nessas coisas, né, que devem ser mostradas, conscientizadas, né? Acho que nossa vida é o desenvolvimento da consciência, né? O mundo vem desenvolvendo sua consciência e talvez a gente tenha atingido assim 30% do que a gente pode desenvolver. Tem muita coisa para a gente desenvolver em termos de consciência. E eu acredito que daqui a muitos anos para frente nós vamos alcançar a época da superconscientização. Ou seja, o homem vai saber exatamente o que tem que fazer, vai saber exatamente o que é certo, o que é errado, vai saber exatamente o que é ética, que são acordos sociais para todo mundo viver em paz. E isso aqui poderá se tornar um paraíso de fato, não essa porcaria que vem acontecendo aí Bom, não vou entrar nesse nervosismo não, porque isso me deixa irritado de ver essa política de roubalheira que está vendo no Brasil e o desprezo pelas pessoas que têm pouco dinheiro nessa sociedade capitalista. Mas eu não quero falar disso. Meu assunto é outro, eu estou com 3 artérias entupidas e não posso nem ficar nervoso. Bom, eu quero falar da injustiça que fizeram com 2 negros brasileiros perante a história do Brasil. Eu sou especialista no hino nacional, nos símbolos nacionais, né? E eu fiz um livro que fala sobre o hino nacional brasileiro, a história que não foi contada. Claro, como eu não tenho grana, não tenho editor, não tenho porra nenhuma, eu fiz meio xerocado assim. Eu acho que o importante é o que está escrito, embora tenha algumas pessoas que dão importância para aparência, e realmente é melhor, né? Um livro com ilustrações bonitas, com pinturas e tal. Mas quem não tem grana, né? Quem não tem editor e tal, faz o que pode fazer. O importante é passar as informações, dividir o que eu sei com as pessoas e é importante. Por exemplo, aqui é a bandeira brasileira, tem aqui o brasão do imperador. Essa bandeira era usada antes de ser proclamada a República. Quando foi proclamada a República, quiseram acabar com tudo que era república, que era da monarquia, né? E Rui Barbosa deu a ideia de fazer uma bandeira horrível, cara, uma bandeira igual a bandeira dos Estados Unidos, aquela listas, só que era vermelha e amarela,
com aquelas listas, saiu um monte de estrela no cantinho, igual a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela. Mas graças a Deus o Deodoro da Fonseca, perna fina e bunda seca, eu tenho que fazer a quadrinha para me lembrar do nome dele. Ele não foi a favor e deu a ideia de se tirar o brasão do imperador e colocar a esfera celeste, né? Foi uma ideia brilhante, permaneceu o verde e o amarelo da bandeira, o retângulo e o losango, e entrou a esfera celeste, né? Com o céu do Rio de Janeiro, na época, no dia da proclamação da República, os astrólogos viram a disposição das estrelas, é interessante. Mas tem muita história aí, né? Tem também a simbologia de cada estrela e por aí vai. Só que no hino nacional, tiveram 2 negros que participaram e ninguém sabe disso. Isso é uma coisa horrível, Eu não acredito que seja por questões preconceituosas. Afinal de contas, nós estamos em pleno século XXI. Acho que essa consciência do preconceito já enfraqueceu bastante. As pessoas já perceberam que não é por aí o caminho. Esse caminho é um caminho negativo. E todos nós somos iguais, só existe uma raça, que é a raça humana. Só que a raça humana teve uma aclimatação. Claro, se você deixar uma carne dentro de um congelador durante 1000 anos, mais de 1000 anos, e outra carne cabeluda no forno com 60, 70 graus durante 1000 e 1000 anos, quando você for ver, a carne que estava no congelador vai ficar branca, com os cabelos lisos, e a carne que você deixou no forno vai ficar preta, escura, com os cabelos encarapinados, né? É a questão de aclimatação. É que teve um povo que foi para o gelo, outro povo que foi para as zonas tórridas. Essa é a única diferença. Fora os chineses. Os chineses é outro papo. Os chineses, não sei de onde eles vêm, devem vir das estrelas. São humanos também, lógico. Também. Eu gosto muito deles, inclusive. São geniais. Agora eles povoaram o Japão, passaram a ter o nome de japonês, subiram a Sibéria, passaram a ter o nome siberiano, atravessaram o canal de Hennig, passaram ali para o Alasca, passaram a ter o nome de esquimós, desceram a América do Norte, povoaram, chegaram na América do Sul, fizeram as civilizações incas, os maias, por aí tem Huastecas, desceram para a América do Sul, e quando o Cabral chegou aqui, que viu um monte de chinês aclimatizado, com a pele já vermelha, né, escura, bronzeada, chamou de índio, né? Beleza, cada local, mas são chineses, o povo vem lá da China. E eles são inventores de um monte de coisa, né? Uma cabeça muito boa dos chineses. Bom, enfim, falando de raça, nós voltamos aqui para o assunto que eu quero dividir, que é o assunto do hino nacional. A música do hino nacional foi criada exatamente quando Dom Pedro I gritou lá o Independência ou Morte, fez a independência do Brasil em 1822. Ela foi criada pelo Francisco Manuel da Silva, mas só foi apresentada para o público, só foi conhecida em 1831, quando Dom Pedro estava saindo do Rio de Janeiro, voltando para Portugal. Foi a abdicação de Dom Pedro I. E colocaram uma letra lá de gozação com ele, chamando ele de algumas coisas, algumas brincadeiras lá que não eram bem vistas na época, né? Fizeram a música com essa letra esculhambatória. Só que a música foi tão marcante que a música permaneceu e a letra foi para a lixeira. Quando o Dom Pedro II foi empossado, foi coroado como imperador do Brasil, imperador II, né? Também a música que tocou como hino, que a orquestra tocou, foi a música do Francisco Manuel da Silva. E o Dom Pedro também tinha uma letra lá elogiando Dom Pedro, não sei o que lá. Dom Pedro II, que não gostava desse negócio de puxação de saco, ele falou, olha, vamos deixar essa música como um hino do Império, só que sem a letra. Deixa só a parte instrumental. Então essa música veio persistindo. Na época da Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias pediu para o corneteiro
tocar música, ele falou aquele grito lá, siga-me quem for brasileiro, foi essa música também que permeou essa situação toda. Enfim, quando chegou, né, a proclamação da República, pelo Deodoro da Fonseca, ele queria, como eu já falei, queria apagar tudo que era da monarquia, que era do Império. Os republicanos, né, que queriam acabar. Só que o Deodoro foi contra os símbolos nacionais. Tanto a bandeira permaneceu, só tocou o centro, como eu te falei, e o hino também permaneceu. A música do hino permaneceu. Só que, permanecendo a música, ficou faltando colocar uma letra. Em 1909, teve um concurso onde o Joaquim Osório Duque Estrada, que era jornalista, escritor, ele participou. Tem até aqui a caligrafia dele, atrás do livro aqui, eu peguei esse documento aqui, que é a própria letra do Joaquim Osório do Duque Estrada, e ele colocou a letra no hino nacional. Depois que ele fez essa escrita aqui, que mandou para aprovação, ele ainda fez mais 11 modificações e aí fechou. Fechou música, letra, entrou o decreto, tem uma lei que rege os símbolos nacionais, foi criada a lei e fechou esse ciclo do hino nacional. Só que é o seguinte, na música do hino nacional, do Francisco Manuel da Silva, tem alguns compassos de um padre chamado José Maurício Nunes Garcia, quase que eu esqueço, José Maurício Nunes Garcia. Esse padre foi um grande músico da época, quando Dom João VI veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil. Esse padre era um grande músico. Que quando Dom João VI saiu de Portugal, fugindo de Napoleão, e encheu o Atlântico de caravelas, trouxe toda a corte dele. Qual era a ideia que ele tinha do Brasil? O Brasil era uma aldeia de índio, era uma província, era um lugar atrasado, onde o conhecimento das coisas do mundo era muito baixo, né? As pessoas nessa época no Rio de Janeiro, aqueles que queriam estudar, conhecer, eles tinham que ir para a Europa, né? Ou ia para a França ou ia para Portugal, na própria Universidade de Coimbra, né? Então, quando o Dom João resolveu vir para o Brasil, ele veio preparado para encontrar um povo atrasado, um povo provinciano, índio, e roceiros, enfim, um mundo atrasado, para a ideia que ele tinha de metrópole naquela época. Então ele trouxe a corte toda, além da corte fugir do Napoleão, porque o Napoleão era baixinho, mas era porreto, e ele gostava de cortar as cabeças, né, dos inimigos. E eles, com medo do Napoleão, que já tinha avisado que ia invadir Portugal, ele encheu, desculpa, tem uma coceira aqui, ele encheu as caravelas com todos os nobres, os militares, os melhores, os intelectuais, os grandes artistas, grandes professores, né? E trouxe essa turma toda, trouxe a corte inteira praticamente para o Brasil, né? Para dar uma sustentação. Só que o músico dele dessa época, ele tinha lá os seus caprichos e resolveu ficar em Lisboa, talvez para mostrar o seu trabalho artístico para Napoleão e atingir um público francês, talvez, não sei. Eu sei que ele ficou, ele não quis vir com Dom João, embora Dom João tenha insistido, porque estava achando que no Brasil não ia encontrar um músico no nível do, né, Marco Antônio Portugal. Deixa eu conferir. Tem aqui no meu livro, né? A gente tem que, às vezes, foge um pouco da memória. Nosso povo não conhece o hino, futebol, espírito de solo, ecologia. Tem um capítulo aqui que eu falo no padre. Padre José Maurício Nunes Garcia. O nome do músico lá de Portugal, Marco Antônio da Fonseca Portugal, que era o Marcos Portugal. Então o Marcos Portugal não veio, Dom João veio
grilado, preocupado, de não, porque ele gostava da missa com música, né? Naquela época era música clássica, música barroca, o neoclassismo, né, que estava surgindo. E Dom João gostava da missa com, né, com algo mais, né, com aquela música. E principalmente uma música nova, criada para aquele evento, né, que é a solenidade. E ele veio meio triste, achando que no Brasil não ia encontrar ninguém à altura do Marcos Portugal. Só que ele se deu mal. Quando ele chegou aqui, ele conheceu o padre José Maurício Nunes Garcia, negão, filho de escrava, foi libertada, já era livre, né? Quando ele nasceu, a mãe dele e o pai já eram livres, e ele nasceu livre, mas negão, e tocava demais, e lia muito, e estudou muito lá, tinha para estudar, ele estudou, ele era letrado, sabia ler, sabia escrever, sabia ciências humanas, bom, enfim, o cara era uma cabeça muito boa, e uma puta do músico, ele tocava demais. Música clássica, barroca, neoclassismo. Quando Dom João chegou lá, que viu o cara tocando, ele falou, peraí, meu irmão, esse cara é muito melhor do que o Marcos Portugal, que é isso? Pronto, está eleito principal músico da corte, foi mestre da Capela Imperial. A missão dele era criar as músicas para as missas, tocar nas missas e ser o maestro dos outros músicos que iam participar. Ele era o principal músico, para você ver a força do cara. E negão. Olha só, na época em que a escravatura estava no auge, né? Preto era tratado como, não podia entrar na igreja, pô, não tinha sangue ruim, eram umas coisas assim absurdas, né? Que nessa época acontecia. E o cara negão, principal músico da corte. Dom João apaixonou pelo cara. Agora, a corte não. O pessoal da corte, zum, porque ele é negro, porque tem sangue ruim, aquele papo todo, preconceito total. E acabou que o Marcos Portugal veio em 1811, veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, e pegou o lugar do padre que ficou só como professor. Só que como professor, ele foi professor do Francisco Manuel da Silva, o autor do hino nacional. E hoje nós podemos comprovar, tá? O pessoal que mexe com isso, eu vou colocar para vocês um exercício de piano forte. Perceberam? Esse lance do isso aí é do padre, Não tem como negar. Está escrito lá. E o cara foi aluno do padre. Lembrei, é bom ainda, em tempo ainda. Tem duas músicas do padre, fora essa que vocês escutaram, que é um exercício de piano forte, ainda tem mais outras duas músicas do padre que também parecem-se demais com o hino nacional. Aí tem compassos idênticos aos compassos do hino nacional. Uma delas é a Matina de Nossa Senhora da Conceição. Então, perceberam? Se liga. Então, existe na partitura do hino nacional alguns compassos, por mais de 9, inclusive, porque são repetitivos. Repete a música toda, os compassos dele, mas marcou o hino nacional, foi uma marcação. E então, claramente, nós temos a participação desse negão, foi padre, grande músico, no hino nacional. Então, levantando a minha bandeira, como a gente deveria assinar a música do hino nacional? Lá oficialmente, no hino, está lá a assinatura, música de Francisco Manuel da Silva, letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Errado. Música de Francisco Manuel da Silva com
participação do padre José Maurício Nunes Garcia. Pô, tem que ter. As pessoas precisam conhecer. Só porque o cara era negão vai cortar esse lance do cara. Não existe mais isso. Nós estamos em outra época. Pela minha, vamos reconhecer, me ajudem a reconhecer isso. É uma bandeira que eu já levanto já há algum tempo. Beleza? Agora vamos para a letra do hino. Acabou não, acabou não. A letra do hino, que eu falei para vocês, que foi o Joaquim Osório Duque Estrada, o senhor Duque Estrada, ganhou o concurso, a letra dele foi encaixada perfeitamente no hino. A letra, vocês têm que pesquisar a letra do hino nacional, não é só uma letra, é um tratado, é uma coisa que todo brasileiro deveria fazer. Fala de inclusão social, fala de justiça, fala de ecologia, enfim. A letra do hino nacional, se vocês pararem para analisar a letra, entenderem, eles falam Pávido Colosso, que é a terra mais garrida, é fácil. Hoje o nível de informação está rápido demais. Pego o celular aqui agora, eu vejo que é Pávido Colosso, vejo que é a terra mais garrida, não vou falar agora. Fica para vocês pesquisarem. Enfim, quando o Duque Estrada coloca no trecho dele, até do que a terra mais garrida, esse trechinho aqui, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Essa parte, se vocês forem prestar atenção na letra oficial do hino, o Duque Estrada colocou entre aspas. Percebam lá que está entre aspas. A pergunta é, por que está entre aspas? Pesquisa. Vocês vão ver o seguinte. Está entre aspas porque não foi o Duque Estrada que escreveu essa parte. Essa parte ele tirou de um poema, outro negão, Gonçalves Dias. Tirou do poema do Gonçalves Dias e colocou no hino nacional. Entendeu? Qual é o poema do Gonçalves Dias? É um poema super conhecido. Canção do Exílio. Deixa eu ver se eu lembro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, foi pro hino. Nossa vida, mais amores, que foi pro hino também, entendeu? Então, essa parte do hino, entre aspas, é de quem? Não é do Duque Estrada. É do senhor Gonçalves Dias, outro negão brasileiro, super cabeção, inteligente pra caramba, estudava em Coimbra, escreveu um monte de coisa linda, tem que ser reconhecido. E o povo brasileiro sabe disso? Não sabe disso. Mais uma bandeira. Como a gente deveria ser assinada a letra do hino nacional? Como? Letra. Joaquim Osório Duque Estrada, com citação, ou participação, ou apoio, ou colaboração do mestre Gonçalves Dias. Se ergue da justiça, clama forte, verás que um filho teu não foge à luta. Então não vamos fugir a essa luta. Se precisarem de mim para qualquer coisa, qualquer apoio, qualquer palestra, explicar melhor esses assuntos, eles têm que ser conhecidos pelo povo. É isso que eu tinha para falar.